Bem, senhor presidente, senhores deputados, gostaria de comentar aqui novamente o acidente de derramamento de petróleo acontecido na Bacia de Campos e de responsabilidade da multinacional petrolífera norte-americana Chevron. É grave, em primeiro lugar, que o acidente tenha acontecido. Em segundo lugar, que ele tenha sido escondido. E, em terceiro lugar, que mesmo depois de revelado, tenha havido uma divulgação muito limitada dos seus efeitos. Na verdade, ele é muito mais grave do que aquilo que a mencionada empresa admite, tanto que já está sendo objeto de uma investigação por parte da Polícia Federal. Penso, por outro lado, que esse episódio nos leva a refletir sobre a própria exploração de petróleo na Bacia de Campos e as perspectivas do pré-sal. Nos permite entender que, muitas vezes, o petróleo, ao mesmo tempo, é uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição. Isso já se viu numa série de outros países. Recentemente tivemos nos Estados Unidos, no Golfo do México, um acidente gravíssimo de derramamento de petróleo que provocou uma repercussão tremenda para a economia de diversos estados norte-americanos e também um impacto ambiental sem precedentes naquela região do Golfo do México. Então, na verdade, quando se explora petróleo, normalmente se reserva uma grande parcela para a prevenção e remediação de acidentes. Esse, inclusive, é o significado de existirem royalties, e essa é a razão pela qual os royalties se destinam, evidentemente, aos estados que correm esse risco ambiental, e não aos estados que não correm esse risco ambiental. Acho que isso é extremamente importante de ser lembrado nesse momento onde existe no Congresso Nacional uma articulação totalmente irresponsável e insensível destinada realmente a retirar verbas importantíssimas, já consagradas por contratos firmados anteriormente dos estados produtores de petróleo para uma divisão aí ao léu. Finalmente, eu queria também dizer que, de fato, o pré-sal pode, por um lado, ser uma bênção, por outro lado, uma maldição. É extremamente importante, na medida em que se prepara a exploração do pré-sal, que se entenda também que uma grande parte dos seus recursos tem que ser usados na preparação de uma transição para uma economia pós-carbono. Nós sabemos que a situação climática, só para concluir, ela é cada vez mais grave, é necessário um investimento muito grande em tecnologias limpas, energia solar, energia eólica, biocombustíveis, etc. E, evidentemente, que esse investimento ele tem que ser feito com recursos provenientes ainda da economia do alto carbono. Então, é extremamente importante, caros colegas, quando discutimos o pré-sal, entender que uma das questões fundamentais vinculadas aos recursos que ele vai gerar é justamente isso. Temos que usar os recursos do pré-sal para preparar para o futuro dos nossos filhos e netos uma economia de baixo carbono e a viabilização das energias limpas e renováveis.